pessoal, meu nome é Tainara de Sá Barreto, sou enfermeira formada pela Faculdade de Juazeiro do Norte, especialista em obstetrícia pela Faculdade São Camilo. Atualmente trabalho num grande hospital de referência em atenção privada na minha região e nós vamos dar início ao nosso curso de atualização em saúde mental. Como esse processo de enfermagem se deu ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo dos anos, como ele é hoje, ok? A princípio, como ele é hoje no papel, porque a gente sabe que esse processo é um processo lento. E quais são as principais doenças que acontecem, quais são os principais medicamentos, as principais formas de tratamento, certo? Então, vamos dar início hoje, espero que seja uma aula tranquila e proveitosa para mim e para vocês. O que é a enfermagem dentro da saúde mental? Vamos especificar e exemplificar o que isso significa. O médico de saúde mental, antigamente, existiam-se muitos hospitais psiquiátricos e existiam também muitos médicos que davam os plantões nesses hospitais. O problema é que o médico, ele visita, ele prescreve, ele intervém numa urgência, numa emergência, mas quem fica com o paciente 24 horas por dia é a equipe de enfermagem. Então, é essencial a nossa assistência, o nosso cuidado, o nosso respeito com esse paciente, ok? Então, durante muitos anos, vamos começar a parte histórica da saúde mental, ok? Durante muitos e muitos anos, o louco, ele habitou o imaginário de diversas formas. Como assim, professora? Na Idade Média, eles eram internados em grandes hospitais, mas antes da Idade Média, eles já tinham sido tidos como os loucos, as mulheres tinham sido queimadas em fogueiras porque eram bruxas e não eram só pacientes com deficiência mental. Já tinham sido, além de loucos, queimados, já tinham sido isolados, já tinham sido maltratados, já tinham sido escravizados, isolados, certo? Então, assim, foi um tempo de muita treva para os pacientes que sofriam de algum mal mental. E por que isso, professora? A falta de conhecimento. Então, assim, tudo que a gente não conhece, tudo que é novo, tudo que é estranho, tudo que é diferente do padrão de normalidade que se estabelece dentro de uma sociedade, causa a estranheza, assim como também causa as atitudes impensadas. Daí as atitudes de isolamento, escravização, a violência, bater mesmo, certo? E na Idade Média a gente tem esse passo à frente do internamento. Surge o internamento, certo? E aí eu coloquei para vocês no slide Felipe Pinel. E quem é Felipe Pinel? Primeiro, a parte engraçadinha, a parte boazinha é que o neologismo que se criou, aquele coleguinha, fulaninho, José, Maria, João, Tapinel, vem daí, porque Felipe Pinel, ele é considerado o pai da psiquiatria. E o que foi que Felipe Pinel institucionalizou, o que foi que ele criou? Felipe Pinel, ele criou os hospitais psiquiátricos. E o que eram esses lugares? Eram ambientes hospitalares que iriam ter médicos e equipe de enfermagem, profissionais, para que esses doentes mentais fossem tratados. Ele deu o pontapé inicial de reconhecimento de doença, de patologia, que o doente, ele não é um louco, ele não é bruxo, ele não é agressivo porque quer, porque é mau. Ele sofre de uma patologia e essa patologia precisa de tratamento. Ele é o pai da psiquiatria por causa disso, porque ele dá início aos internamentos psiquiátricos, ok? Dentro da filosofia de Felipe Pinel, o que ele gostaria que fosse feito? Qual é a filosofia de Felipe Pinel? A disciplina, a rotina. Professora, isso implica em castigo? Não. Castigo físico, pior ainda, certo? Felipe Pinel, ele queria doutrinar os pacientes das suas aulas de internamento
perante a rotina, o que é bom. Porque um paciente doente mental, ele possui rotina, hora para acordar, hora para dormir, hora para se alimentar, hora para fazer alguma atividade lúdica com os outros colegas, hora para ficar sozinho, que é importante também, que ele repensa todas as atividades que ele fez durante o dia. É bom. O doente mental, ele precisa dessa rotina. Porque tudo que há de relativo e de diferente da rotina dele interfere no seu tratamento, interfere no seu comportamento também. Certo? Então, essa era a filosofia de Felipe Pinel para que a gente pudesse internar esses pacientes e que dentro dessa ala de internamento houvesse essa rotina, certo? Franco Basaglia, ele foi também um grande precursor da psiquiatria, mas lá na Itália, e isso assim, já um grande tempo depois de Felipe Pinel, tá bom? Ele também institucionalizou na Europa essa ideia de internamento, essa ideia de que os pacientes precisavam de um espaço só deles, que eles convivessem com pacientes semelhantes, que tivessem os mesmos problemas, que eles pudessem conversar a respeito e que também precisavam de uma rotina, de uma disciplina, certo? Só que o ser humano, ele tem uma série de fatores que corrompem o ser humano e que o incapacitam. Fazem de uma bela ideia, como foi a de Felipe Pinel, como foi a de Franco Basaglia, e transforma, certo? Quando se institucionalizou essa ideia de rotina, o que foi que veio logo em seguida por quem estava praticando essa doutrina de Felipe Pinel, de Franco Basaglia? Vieram os castigos, certo? Aí você pode colocar todo e qualquer tipo de castigo que você já tenha ouvido. Castigo físico, banho frio, eletrochoque, surra, bater mesmo, cinta, vara de marmelo, que eu também já ouvi em alguns relatos dos pacientes, chinelo, a diversidade maior que você puder imaginar, certo? As mais comuns são o isolamento, que é o paciente ficar na solitária, o banho frio, na hora de uma crise maníaca, uma crise agressiva, na tentativa do paciente parar, diminuir aquela adrenalina do momento, se acuar, ficar com medo de quem está jogando a água e se acalmar, certo? Professora, em muitos casos dá certo? A que custo? A que custo? Então, se o nosso papel é criar uma relação de intimidade, uma relação de confiança, principalmente, com o paciente, a que custo eu vou estar, a que pontos eu vou estar pontuando essa minha relação com o meu paciente? A custo de banho frio, a custo de cintada, de porrada, de eletrochoque, de colocar ele numa solitária? A que custo? Certo? Depois de Felipe Pinel, Franco Basaglia, a gente vem com a ideia da reforma psiquiátrica. E isso assim, essa ideia de reforma, ela foi dita pela primeira vez final do século XVIII, século XIX. Gente, a gente está no século XXI e essa reforma psiquiátrica ainda caminha. Então é o que eu digo para vocês, é algo lento, é algo que vai demorar e que exige do ser humano um comprometimento gigante com seu paciente, certo? Então, assim, devagar sempre, certo? O que a reforma psiquiátrica, ela luta? Qual é seu principal fator? Acabar com os manicômios, que é o nome conhecido dos hospitais psiquiátricos, certo? Professora, tem a possibilidade de se acabar com o manicômio? Como é que um doente vai se tratar, um doente mental vai se tratar se não existir um hospital? De diversas formas e maneiras que a gente vai ver mais pra frente, certo? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado e a noção. Se fosse eu gostaria de ficar trancada em um lugar
sem nenhuma referência domiciliar, sem nenhuma visita de alguém querido. É o que eu digo, a enfermagem é a arte de se colocar no lugar do outro. Em qualquer procedimento de enfermagem. Seja num curativo, seja numa passagem de sonda, de qual seja a sonda, naso, vesical, uretral, certo? Seja numa visita, numa anamnese, numa consulta, tá? A enfermagem é a arte de se colocar no lugar do outro. Se fosse eu sentado aí do outro lado, eu gostaria que alguém me tratasse assim? O enfermeiro ele tem que pensar assim, não adianta. Não só o enfermeiro, como também a equipe de enfermagem, porque os técnicos, eles são os nossos braços dentro da unidade, certo? Seja ela básica ou hospitalar. São os braços, então o que a gente pensa, a gente tem que compartilhar e exigir deles essa atitude de se colocar no lugar do outro. Então, esse é o principal fator, é o principal objetivo da reforma psiquiátrica, se colocar no lugar do outro. Aí vem a política de saúde mental. Quando essa reforma psiquiátrica ela é institucionalizada, ela é divulgada, ela tem início das suas práticas, certo? A gente vem para o que é feito. O que foi que se traçou depois da reforma psiquiátrica? Primeiro, garantir o cuidado ao paciente com transtorno mental em serviços que substituam os hospitais psiquiátricos. Essa é a principal meta da nossa política de saúde mental. Professora, a gente tem trabalhado para substituir esse atendimento? Tem trabalhado. Esse trabalho que está sendo feito, ele consegue substituir completamente? Em alguns lugares, não. Em alguns lugares, não. Por quê? Um hospital psiquiátrico, normalmente, eles tinham 2.000 leitos. Então, um hospital com 2.000 leitos é referência. Ele vai abranger uma região maior do que um CAPS, por exemplo, que é um dos lugares que estão substituindo os tratamentos, certo? Então, é difícil? É difícil. Mas a gente pode desistir? Não, porque é o bem-estar do meu paciente que está em jogo, certo? Um paciente que é atendido, que é interno de um hospital psiquiátrico, vive bem pior, tem uma qualidade de vida bem pior do que um paciente que é atendido no CAPS e convive com as pessoas de casa. Isso é fato. Você consegue observar claramente na rotina dos serviços, certo? Garantir o cuidado do paciente nesses lugares tipo CAPS, que vão substituir o hospital psiquiátrico, é uma das metas. A outra, promover a redução dos leitos. Vai adiantar eu colocar N CAPS, N outras instituições que venham a substituir o internamento clínico, se eu ainda tivesse hospital com 2.000 leitos? Não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque a família de um doente mental, ela acaba se acomodando. São todas, professora? Claro que não, que a gente não pode generalizar nada nesse mundo. Mas existem e não são poucas. São muitas aquelas que se acomodam porque o doente passa 2, 3 meses interno, então são 2, 3 meses que eles ficam tranquilos, que não tem problema, que não tem discussão, que não tem que cuidar de ninguém, N fatores. Então assim, se eu não reduzir a quantidade de leito, a família não vai querer se disponibilizar e incentivar a participação da família no tratamento do doente. Então, a segunda meta é essa, reduzir a quantidade de leitos disponíveis para esses internamentos mentais, certo? Que a gente chama de desinstitucionalização do atendimento. Tirar a instituição do atendimento e colocar eles em unidades menores, certo? Que eles vão, se consultam, têm a sua rotina descrita dentro dessa consulta, são receitados e eles vão para casa, para serem tratados em casa, para serem acolhidos em casa.
Atenção no seu território e reabilitação social é outra muito importante. Por quê? Primeiro, o território. Um CAPS. Por que eu falo tanto CAPS? Porque é mais a realidade do Brasil, certo? São eles que têm a maior demanda, tá bom? Mas a gente vai ver mais pra frente que existem outras instituições que também querem substituir os hospitais manicomiais, os manicômios. O CAPS ele é uma unidade menor, consequentemente ele vai atender uma quantidade menor de pacientes. Se ele atende uma quantidade menor, o seu território é reduzido. Então, por exemplo, numa cidade com 1 milhão de habitantes, como é Fortaleza, a capital do estado, no Ceará, tem condição de ter um CAPS? Não. Claro que não. Tem que ter um CAPS em todos os bairros? Também não. Também não se pode colocar indiscriminadamente os CAPS à torta e à direita. Seria bom? Seria. Mas teria retorno? A gente tem que pensar assim, certo? Por quê? As políticas públicas, elas visam não só o bem-estar do paciente, mas também elas têm que trabalhar e desenvolver o serviço dentro de uma quantidade de dinheiro específica, certo? Então, assim, dependendo do tamanho da equipe do CAPS, dependendo da quantidade de recursos oferecidos na unidade, é que vai se instituir a quantidade de doentes que a gente pode atender, certo? Depende do tamanho da equipe, dos recursos oferecidos pela unidade. A reabilitação social é indispensável no tratamento dos doentes mentais. Por quê, professora? Primeiro, o doente mental, de todo esse histórico que a gente já discutiu até agora, ele é tido como incapaz e não é treinado para nada. Ele é treinado para ser incapaz. Então, uma criança normal, que não tem problema nenhum, que não tem síndrome nenhuma, que tem tudo para dar certo na vida, se ela não for para a escola, se ela não estudar, se ela não escrever, se ela não ler, se não for ensinado nenhuma profissão para ela, se ela for trancada dentro de um quarto com uma televisão e aquela televisão for a sua forma de vida, ela vai conseguir trabalhar fora daquilo ali? Não. Ela vai ser incapaz. Então, o doente mental, ele tem que ser treinado, ele tem que ser capacitado. E a gente tem que descobrir o talento deles. Daí a importância de profissionais, fora médicos, enfermeiros, psiquiatras, psicólogos, dentro da equipe. Aí vem o terapeuta ocupacional, aí vem as pessoas que trabalham nas agências de emprego, certo? Aquele jovem aprendiz, que também é uma política pública do governo. Enfim, a diversidade maior que vocês possam imaginar, eles têm que estar inseridos. Tem que estar trabalhando dentro do CAPS? Não, mas tem que ter aquela rotina de visitar, de mandar semanalmente, mensalmente, tendo um período de mandar vagas de possíveis empregos que vão aceitar os possíveis pacientes, ok? Então, assim, a reabilitação social é indispensável. Professor de informática, professor de educação física, treinar os pacientes. Porque a gente, para poder ser enfermeiro, médico, gari, a gente precisou ter um treinamento. Ah, professora, para ser gari precisou treinar? Precisou. Nem que tenha sido a mãe do gari que tenha dito, só ele pega essa vassoura e vai varrer. Ah, não é assim, não espalha o lixo, tem que colocar tudo num cantinho só para depois ser recolhido. Ele não deve ter um ensinamento? O doente mental tem que ter do mesmo jeito. E esse ensinamento vai do básico, vem do autocuidado, do tomar banho sozinho, do escovar os dentes sozinho, de ir ao banheiro sozinho, ter a capacidade de lavar as suas roupas, lavar a sua louça, do básico. Porque tem família que trata o doente mental como realmente um incapaz. E ele acaba se tornando um incapaz porque ele não aprendeu nada. Certo? Então, a reabilitação social, na minha opinião, é tão importante quanto tirar os manicômios de funcionamento. Certo? E aí,
vem o Centro de Atenção Psicossocial, como eu já falei aqui, que é mais conhecido como o CAPS, que são unidades de acompanhamento e tratamento dos doentes mentais. Professora, e o que é isso? Da onde que surge? Por quê? Esse CAPS, ele é uma política pública de saúde do Brasil. Professora, e no Brasil? Quando foi que a gente começou a pensar nessa reforma psiquiátrica? Quando foi que as políticas de saúde mental começaram a aparecer, certo? O ano de disparo, o ano que foi assim, o gatilho de início, certo? Foi o ano de 1978, final da década de 70, início da 80. O Brasil estava ainda vivendo o regime, mas a população já se manifestando em relação àquela discordância de estar sendo governado pelo exército e não ter voz ativa. Então, a gente estava vivendo esse meio, certo? De querer se manifestar. E o que aconteceu? O DINSAM, que era um órgão formado pelos profissionais que trabalhavam na assistência de saúde mental aqui no Brasil, eles fizeram uma divulgação de como era a saúde mental aqui no Brasil, nessa época, certo? 70, 80, nas décadas. E esse relato e essa denúncia foi que deu o pontapé inicial para a nossa reforma política, certo? O CAPS, ele vem como uma tábua de salvação para os pacientes pacientes dos manicômios, dos pacientes de saúde mental, dos doentes. Então, o que acontece? Nessa denúncia do DINSAM, foi relatado com riqueza de detalhes como eram tratados os pacientes. Então, assim, o fato de eles serem castigados, de dentro dos manicômios não ter higiene, a higiene deles era precária, do tipo, passar uma semana o paciente trancado dentro de um quarto. Então, dentro de uma semana ele fez xixi e fez cocô demais. E aquele cocô e aquele xixi ficar dentro do quarto do paciente. Então, é subhumano? É subhumano. Eles serem obrigados a tomar vitamina para poder engordar, para poder, quando alguém viesse visitar, se viesse, dizer, ah, não, você tá mentindo. Você tá bem demais, que você tá engordando. Como é que você tá dizendo que estão lhe tratando mal? Se você tá gordo, se você tá bonito. Então, assim, nos dias de visita, todo mundo tomava banho, todo mundo penteava cabelo, todo mundo escovava dente, certo? A comida era de boa qualidade? Nem sempre, certo? Então, assim, essa revolta e essa denúncia do DINSAM em 1978 no Rio de Janeiro foi o que deu o pontapé inicial para dizer assim, a gente precisa mudar.